Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Diego e essa é a nossa primeira aula sobre pesquisa científica. Mas antes de falarmos sobre pesquisa científica, é importante que a gente fale sobre pesquisa, a pesquisa propriamente dita, né? A pesquisa é algo, para a gente, é algo extremamente simples porque ela está no nosso cotidiano, né? Diariamente nós realizamos pesquisa, seja para verificar um determinado procedimento num livro ou para verificar qual rota é a mais apropriada para ir para o trabalho, para ir para a escola, né? Toda vez que a gente faz esse tipo de coisa, isso é uma pesquisa. Então, Gil, ele denomina, né, pesquisa, né, como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos, né? Nada mais do que isso que eu acabei de explicar em termos mais simples. Já a pesquisa científica, né, é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Então, na verdade, a pesquisa científica nada mais é do que uma pesquisa que segue métodos científicos, tá? E qual é a finalidade da pesquisa científica? Descobrir respostas para as questões mediante a aplicação do método científico. Então, nós vamos ver adiante que nem todos os problemas podem ser resolvidos com métodos científicos, tá? Então, não é simplesmente eu pegar um determinado problema e tentar resolver ele com pesquisa científica. Há problemas que são resolvíveis, digamos assim, com método científico, outros não são, tá? Para facilitar, nós vamos dividir a pesquisa científica em 11 etapas, né? Almeida faz essa divisão aí no trabalho dela, né? Ela divide em 1 tema, 2 problema, 3 hipótese, 4 objetivo, 5 justificativa, 6 fundamentação teórica, 7 metodologia, coleta de dados, 9 análise e discussão dos resultados, 10 considerações finais e 11 a redação propriamente dita. Então a etapa 1, tema, né? Na verdade seria escolher o tema, né? Então quando a gente fala em escolher o tema, existe uma série de características que a gente precisa considerar, tá? Então a princípio nós vamos falar aí, o primeiro tópico que eu listei para falar para vocês é assunto versus tema. Normalmente no meio não científico é comum a gente afirmar, né, que assunto é semelhante a tema, que assunto é um sinônimo de tema. E no meio científico isso não é verdade, né? A gente tem assunto como uma coisa e tema como uma outra coisa, tá? Assunto a gente pensa sempre como um todo e tema sempre como um recorte do assunto, tá? Considerando que nós já falamos aí de pesquisa e pesquisa científica, uma analogia interessante seria assunto seria a pesquisa e tema seria a pesquisa científica, ou seja, eu estou dentro de pesquisa, fiz um recorte dentro de pesquisa, peguei a pesquisa científica, certo? E aquilo ali é um determinado tema. Mas mesmo chegando ao tema, a gente tem que fazer uma série aí de recortes dentro dele para conseguir refinar, né, a nossa pesquisa, direcionar a nossa pesquisa, certo? Um outro ponto muito importante é a questão do material bibliográfico, tá? Ele tem que ser suficiente e disponível. O que isso quer dizer? Que dificilmente um pesquisador vai conseguir trabalhar, né, realizar uma pesquisa sobre algo que possui pouco material disponível. Ou seja, às vezes nós temos muitos materiais, mas eles não estão disponíveis, tá? Isso pode acontecer. Na verdade, se ele não for suficiente, a gente não vai ter base para iniciar a nossa pesquisa. Então isso também é algo muito importante e que a gente precisa considerar aí muito relevante na escolha do nosso tema. Outro ponto muito importante são temas fáceis, sem interesse ou que já foram estudados exaustivamente. O que isso quer dizer? Na ciência é muito comum a gente ouvir que determinado tema já está esgotado. O que isso quer dizer?
tudo que podia ser pesquisado sobre aquele tema já foi pesquisado. Então vale a pena eu investir recursos para realizar uma pesquisa sobre algo que está exaustivamente publicado? Não, não vale a pena, né? O seu orientador vai te direcionar e vai te dizer isso, ó, não vale a pena a gente investir, né, tempo, recursos, né, nessa pesquisa, beleza? E antes da gente falar de delimitação de tema, eu vou colocar um cenário aqui para a gente conseguir trabalhar de forma mais prática, tá? A gente conseguir visualizar de forma melhor. Então, o nosso cenário vai ser o seguinte: imagina que um assunto que nós queremos trabalhar é o Covid-19. É um assunto totalmente atual, né? Nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. Então, o assunto seria Covid-19, beleza? E quando eu falo, eu preciso de um tema, né? É importante que eu defina um tema dentro do assunto Covid-19. Dentro de Covid-19, a gente tem diversas frentes. Por exemplo, a parte estatística, que trata mortes, vacina, frentes tecnológicas, características da doença em si. Então a gente tem assim, várias frentes para falar desse determinado assunto. Tá? Qual é o nosso objetivo? Limitar. Quando a gente cria um tema, né, a gente limita o tamanho da nossa pesquisa. A gente vai refinando, né, na verdade, limitando para a pesquisa ter um tamanho previsível, para que a gente tenha braço para concluir aquela pesquisa, certo? Então, quando a gente for falar de tema, o nosso tema vai ser tecnologia, o uso de tecnologia no combate do Covid-19, beleza? Então, esse seria o nosso tema. Mas o uso de tecnologia no combate ao Covid-19 é algo que já está delimitado, né? É algo que já tem limite? Imagina só, quando a gente fala no Covid-19, a gente tem que pensar que ele acontece em todo mundo hoje. Olha o tamanho disso, né? É muito grande. E quando a gente fala em tecnologia, eu posso entender tecnologia como o uso de internet, o uso de dispositivos móveis, o uso de inteligência artificial e diversas outras técnicas que a gente tem tecnológicas aí, tá? Ferramentas tecnológicas. Então a gente tem diversas ferramentas. Então quando eu falo em delimitar o tema, eu poderia estar delimitando em dispositivos móveis, por exemplo. Então a gente vai falar o seguinte, ó, o uso de dispositivos móveis no combate ao Covid-19 no Brasil. Aí eu especifiquei no Brasil. No Brasil ainda é muito grande, eu poderia fazer uma especificação diferente, tá? Poderia ser algo muito mais específico, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, que é onde eu resido. Então a gente poderia estar fazendo nesse formato. Seria o uso de dispositivos móveis no combate ao Covid-19 em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Então o tema estaria bem delimitado, tá? Reparem aí que no tópico delimitar o tema, eu falo em tempo e espaço. Nem sempre é possível utilizar essas duas características, tá? Mas sempre que for possível, é interessante que a gente faça essa delimitação, tá? Por exemplo, eu fiz um recorte de espaço, né? Falei, vai ser no Brasil? Não, vai ser em Campos, Rio de Janeiro, tá? Mas eu poderia estar utilizando o tempo. Imagina que o Covid já tenha acabado, né? E que ele teve, a primeira onda do Covid foi de dezembro de 2019 a junho de 2020. Então eu posso fazer um recorte temporal. Isso também é viável. É importante que se faça, sempre que tenha essa opção, que se faça esse recorte, porque a sua pesquisa fica... o tamanho da sua pesquisa fica limitado. Você não deixa algo tão abrangente, tá? E aí nós vamos para outras características ainda sobre a escolha do tema. Chegamos a uma característica que é fundamental. Quem me orientará? Né? Eu vou escolher um professor que eu gosto na universidade para me orientar, né?
eu preciso escolher um professor que entenda do assunto, que tenha know-how, que tenha conhecimento sobre aquele determinado assunto, né? Adianta eu selecionar um professor que não conhece Covid-19 ou que não conheça nada de tecnologia, já que vou falar de Covid-19 e vou falar de tecnologia? Não adianta. Quando a gente trabalha com o orientador, né, o próprio nome já diz, ele vai te orientar. Ele é quem te orienta. Ele vai te indicar qual é o melhor caminho, o que você tem que pesquisar, quais são os principais autores da área, tudo que você tem que ler, que você tem que citar no seu trabalho. Ele vai te ajudar ele vai te dar um direcionamento, tá? Então é muito importante que a gente escolha o orientador adequado, muito importante, beleza? E eu coloco uma provocação aí embaixo. Eu já sou autossuficiente, né? Um aluno de graduação, ele tem conhecimento científico suficiente para fazer uma pesquisa sozinho? Dificilmente terá, né? Assim como dificilmente um aluno de mestrado terá, né? Um aluno de doutorado terá. Por isso que a gente tem orientadores, tá? Quando que a gente é autossuficiente? Quando que eu posso realizar uma pesquisa sem um orientador? Quando eu concluo o doutorado, que é o maior grau de instrução que nós temos dentro da academia, certo? Mesmo assim, quando você termina o doutorado, você trabalha com orientandos que vão estar ali sempre trocando ideias com você. Você trabalha com equipes de pesquisa que vão estar sempre conversando ali sobre aquele determinado assunto. Então você recebe indiretamente uma orientação. Então é muito importante que a gente não ache, né, que já estou fazendo meu TCC aqui, já sou autossuficiente, vou pesquisar o que eu acho que tem que... Não é assim. O orientador vai te dizer o que você precisa pesquisar, vai te direcionar, vai te indicar qual é o melhor caminho, quais são os principais autores, o que não pode deixar de ter no seu trabalho, tá? Então isso é muito importante, pensem sempre nisso, certo? Outras 3 características que precisam ser consideradas, né, que são extremamente relevantes, são a atualidade, a relevância e a profundidade, né? O tema Covid-19, ele é atual? Muito atual, né? Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida nenhuma que a escolha foi acertada. Ele é relevante? Ele é muito relevante. Nós estamos perdendo muitas vidas, diversas empresas estão decretando falência, então a gente tem problemas financeiros, problemas de saúde, uma série de problemas envolvendo o Covid-19. Então, ele tem relevância para a sociedade? Muita relevância. Então, é muito bacana que eu estude sobre ele, né? Que eu o escolha como tema. E, por último, a profundidade, tá? Qual a profundidade da minha pesquisa? Tá? A gente vai ter uma ideia melhor quando a gente fala de profundidade do que com esse exemplo aqui. Um aluno de graduação, a pesquisa de um aluno de graduação, ela tem que ter a mesma profundidade da pesquisa de um aluno de doutorado? Reparem que um aluno de doutorado, o trabalho dele precisa ter obrigatoriamente o que é chamado de ineditismo, ou seja, aquela pesquisa dele não pode ter sido feita em lugar nenhum, tá? Então, é isso que eu espero também de um aluno de graduação? Obviamente que não, tá? Então, esse grau de instrução do pesquisador, na graduação você espera que o aluno vá até um certo ponto, no mestrado que vá até um ponto mais a fundo, no doutorado um pouco mais a fundo e depois do doutorado um pouco mais a fundo. Então, existe essa diferença de profundidade, beleza? Então, vamos falar do problema, né? O problema, como eu disse lá nos slides iniciais, né? Eu faço uma provocação logo no primeiro tópico aqui. É científico, né? O problema é científico. Eu só consigo realizar uma pesquisa científica para um problema científico, tá? E Gil ressalta o seguinte aqui, ó. Nem todo problema é passível de tratamento científico. Nem todo problema é passível de tratamento científico. Isso significa que para se realizar uma pesquisa é necessário que, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria científica, tá? Ele é científico? Beleza. Então eu posso avançar. Tudo bem? Outros pontos, né,
que são muito importantes, são destacados por Gil aí no livro dele, são que ele chama de regras práticas para formular o problema. Ele fala de algumas características, eu destaquei 4 dessas características aqui. A primeira delas, ele deve ser formulado como pergunta, tá? Ou você formula em forma de tópico, né, como uma pergunta, ou você cria um parágrafo interrogativo, né? Um texto que vai, um cenário ali que vai ilustrar aquela pergunta, fazer aquela interrogação, certo? Ele precisa ser claro e preciso, tá? Se ele não for claro e preciso, a sua pesquisa pode tomar uma abrangência muito grande. Isso vai ser ruim para você, porque você dispõe de tempo limitado para realizar a sua pesquisa. Eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer ela. Eu tenho normalmente 6 meses ou 1 ano, se a gente estiver falando de um TCC, por exemplo. Tá? Existe uma solução, é suscetível de solução, ou seja, é um problema que é resolvível, né? Então, preciso considerar isso. Não adianta a gente ficar pesquisando algo que a gente não vai chegar numa solução, né? Chegar numa solução não quer dizer que tem que ser uma solução positiva. Uma solução negativa também, ela também é considerada na ciência. Lá no final das nossas aulas de pesquisa científica, nós falaremos sobre isso. E deve ser delimitado a uma dimensão viável. Aí a gente tem que considerar sempre o cronograma. Se eu tenho 6 meses, né, e preciso de 10 meses para fazer a pesquisa, não tem como realizar essa pesquisa em tempo hábil. Então é importante que a gente considere isso. Agora que nós já conhecemos as regras práticas para formular o problema, nós vamos aplicar essas regras para criar o problema real. Tá? Imagine no seguinte cenário: a Prefeitura de Campos dispõe de 100 bilhões de reais, vem uma verba do governo federal, e essa verba é destinada a ser aplicada somente na área de saúde ou na área de educação. Tá? E eu quero saber em que área, né, em qual área esse recurso melhor será aproveitado. Tá? Então vamos criar uma questão-problema para isso. Pensa no seguinte: em qual área os dispositivos móveis podem melhor auxiliar no combate ao Covid-19 em Campos dos Goytacazes? Então eu crio uma pergunta, formulo uma pergunta, e em cima dessa pergunta, né, nós vamos ter algumas respostas que já são outras etapas da pesquisa científica. A formulação desse problema, esse problema propriamente dito, ele vai nortear todo o nosso trabalho, toda a nossa pesquisa científica. Ele também é um ponto-chave, é um ponto primordial. Né? E tanto as respostas como as demais etapas nós veremos aí na segunda parte da nossa aula de pesquisa científica. Até lá!